Mateus 6, 25. Vamos lá. Diz assim o texto: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então está aí o texto de Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Né? Devemos voltar à vida normal? Né? Precisamos voltar à vida normal? Né? Então essa é uma pergunta que muita gente está se fazendo. Né? Muita gente, poxa, eu quero voltar à minha vida normal, eu quero voltar à minha rotina, eu quero voltar a trabalhar, eu quero voltar a poder ir para a rua, poder fazer minhas coisas. Então essa é uma pergunta que nós temos nos feito, né? De voltar à vida normal. Então a expressão que a gente está usando é: eu quero voltar à vida normal. Então eu queria pensar sobre isso, sobre essa questão de voltar à vida normal. Esse texto de Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34, Jesus está trazendo aí essa questão da gente não se preocupar excessivamente com o futuro. E aí, com outras palavras, Jesus está falando sobre ansiedade. Uma questão muito presente na nossa vida. A nossa preocupação com o dia de amanhã. Nós ficamos ansiosos. E a ansiedade, ela vai desencadear várias doenças. Né? Eu creio que ninguém pode dizer que não é ansioso. Todos nós temos algum tipo de ansiedade, seja em algum grau maior ou menor. Faz parte da nossa natureza. Mas Jesus está nos advertindo dessa ansiedade que rouba a paz, que rouba a saúde, que rouba o equilíbrio. E aí ele vem dizendo, né? Não se preocupe com as suas próprias vidas. Aí ele vai tratando daquilo que nos preocupa. A comida, aquilo que a gente vai comer, aquilo que a gente vai vestir. Não são essas coisas que preocupam? Como que vai ser o futuro? Como que vai ficar meus filhos? Será que eles vão ter o que comer? Será que eles vão ter o que vestir? São essas preocupações de pai de família, preocupações da gente com os nossos pais idosos, preocupações de cada um de nós. Essas coisas que às vezes vêm na nossa mente. Então a Bíblia, ela fala sobre isso. A Bíblia fala muito sobre ansiedade, sobre como a gente viver em relação, ou nos portar em relação a essa característica do ser humano de ser ansioso. Então ele vai falando aqui que a gente não deve criar essa preocupação excessiva. Né? E aí ele vai fazer uma analogia com as aves do céu e com os lírios do campo. E é exatamente isso que eu quero destacar. Eu quero destacar o versículo 26, quando ele vai dizer assim: observem as aves do céu. Então a primeira coisa que ele destaca, e ele faz analogia, quando ele vai falar sobre ansiedade e sobre a gente não se preocupar, ele vai dizer: observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas?
Ele faz analogia com as aves do céu. Está vendo as aves do céu? Elas não têm geladeira, elas não têm celeiro, elas não têm despensa para armazenar. Contudo, o Senhor as alimenta. Contudo, o Senhor provê na vida delas todos os dias. Então, ele vai dizer, não tem muito mais valor você, meu filho, do que as aves do céu. Então, é essa analogia que ele vai fazendo. Segunda analogia que ele faz está no versículo 28. Quando ele vai dizer, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eles não têm habilidade de fazer a própria roupa. Contudo, eu lhe digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Então, a primeira analogia que ele faz é com as aves do céu. Segundo, com os lírios do campo. Pela beleza que o lírio tinha. E embora fosse belo, ele era algo que rapidamente morria e era queimado. E aí ele vai fazer, olha, vocês têm muito mais valor do que as aves, do que os lírios. Então o Senhor traz isso para nos trazer uma paz interior, para nos trazer uma calma, dizendo que Ele provê nas nossas vidas. Nesse momento que nós estamos vivendo, muitas são nossas preocupações. Se a gente já tinha ansiedade, essas semanas as coisas multiplicaram. As preocupações, como que vai ser quando isso tudo passar? Como que vai ser se a gente... E uma coisa que uma pessoa me falou hoje, falou assim, o pior de tudo dessa quarentena é não saber quanto tempo ela vai durar. Embora a quarentena vai remeter a 40 dias, a gente não sabe se vai ser 40, se vai ser 2 meses, nós não sabemos. É preciso fazer uma análise, né, da questão do coronavírus, da curva, do tamanho, da expansão do vírus, como que isso vai ser no Brasil, ninguém sabe. Então hoje ninguém pode garantir que vai ser 40, que vai ser 80, que vai ser 2 meses, que vai ser 1 mês, ninguém tem como garantir. E alguém dizia, a pior sensação é essa. Então a nossa ansiedade nesses dias aumentou muito. E aí por isso que eu trago esse texto, eu não posso ignorar o que você está sentindo. Eu não posso chegar aqui, sentar e transmitir uma mensagem que não seja a do seu dia a dia, do que você sentiu essa semana, do que você vai sentir amanhã, da sua preocupação. Então eu trago esse texto aqui como um alerta para a gente, onde o Senhor vai dizer, olha, não fica preocupado aí com o que você vai vestir, com o que você vai comer. Essa preocupação que ele vai falar não é aquela preocupação natural do pai de família, daquele que é responsável, não é isso. É aquela preocupação que rouba a paz, que rouba a esperança. É isso que ele está dizendo. Então, ele está trazendo para a gente, olha, assim como eu cuido das aves, assim como eu cuido dos lírios, eu vou cuidar de você, porque você tem muito mais valor do que as aves e do que os lírios. Agora, uma coisa que eu estava refletindo. Jesus, ele falando sobre ansiedade e falando sobre a gente não andar ansioso, preocupado com o dia de amanhã, com o que vai vestir, com o que vai comer, ele traz 2 comparações que só é possível para quem consegue ter paz em Deus. Ninguém ansioso contempla o lírio. Ninguém ansioso contempla as aves do céu. Eu nunca vi alguém ansioso parar para admirar o sol, parar para admirar a praia, parar para admirar o filho, parar para admirar o irmão, o amigo. Eu nunca vi alguém ansioso admirar alguma coisa. Eu estava até vendo uma ilustração interessante, algo que aconteceu um dia numa estação do metrô lá em Washington. Um rapaz começou a tocar um violino na estação. Na hora de pico, na hora do rush, na hora que todo mundo está indo trabalhar, aquele rapaz começou a tocar um violino. E diz que poucas pessoas pararam para ouvir aquele rapaz tocando. Um garotinho ainda tentou parar, a mãe impediu ele de ficar, puxou ele. Um senhor ainda olhou, ficou admirando, colocou lá um dinheirinho para aquele rapaz que estava tocando, mas não demorou muito, foi embora. Um rapaz novo ficou ouvindo, ainda deu uma paradinha, mas daqui a pouco ele olhou para o relógio, talvez lembrou, se eu ficar aqui eu vou perder o meu horário. Mas aquele rapaz tocando violino, está aí a imagem dele, ele tocando violino, poucas pessoas pararam ali, poucas pessoas colocaram dinheiro ali no chapéu daquele rapaz que estava ali no chão do metrô. E
Ele ficou ali uns 30 minutos mais ou menos e depois foi embora. Aquilo era um experimento de um grande jornal americano. Aquele rapaz que estava tocando violino ali era um dos maiores violonistas do mundo. 2 dias antes dele ir para aquela estação, ele tinha enchido um teatro. E os ingressos eram $100 mais ou menos, o mais barato. Encheu um teatro. Era um dos maiores músicos do mundo. O violino dele, que ele tocou ali na estação, valia milhões de dólares. E as pessoas estavam ali e nem se importaram. Aqueles que pagaram o ingresso caro 2 dias antes, agora estavam representados por aquela multidão que passou ali e nem deu importância para aquele jovem tocando violino. E se tratava de um grande músico, com um instrumento raro nas mãos, e ninguém deu importância, tocando as melhores composições ali naquela hora. E aquele experimento tinha exatamente o intuito de demonstrar como no dia a dia, na correria do dia, a gente não consegue apreciar coisas valiosas. A gente não consegue ver valor nas coisas. No correria do dia a dia, a gente não percebe, não se apercebe do valor das coisas. Por isso eu falei, nós estamos querendo voltar à nossa vida normal. É o que a gente está pedindo, eu quero voltar à minha vida normal. Mas será que a nossa vida normal era uma vida que a gente percebia as coisas, o valor das coisas e das pessoas? Será que voltar à vida normal para a gente é viver a mesma rotina que a gente está vivendo? Eu pergunto mais, será que tudo isso que está acontecendo não tem um propósito maior de chacoalhar a gente? De fazer com que a gente retorne para a nossa vida, entre aspas, normal, mas agora conseguindo perceber as coisas, o lírio, as aves do céu, a esposa, o marido, o filho, a igreja, o pastor, o amigo, o patrão, o emprego, a casa. Será que tudo isso que está acontecendo não é para a gente passar a valorizar as coisas, dar um sentido diferente a elas? Porque na rotina a gente não percebe o belo. Na rotina, na correria, a gente não dá valor às coisas. A gente chega até a praguejar, até a reclamar de barriga cheia. Então, eu fiquei refletindo nisso. Nós estamos pedindo, orando, para que a gente volte à vida normal. Mas que a nossa volta à vida normal não seja uma volta a uma vida que não percebe o valor das coisas, que a ansiedade consome de tal forma que a gente não consegue visualizar nada. Que nós possamos voltar sim à vida normal, mas de uma forma diferente, que tudo seja visto com mais valor. E aí veio uma frase, eu estava vendo as redes sociais, a guerra que está, a política, no meio de uma crise, no meio de uma pandemia, nós estamos brigando politicamente, direita, esquerda, centro, não sei o quê. Nós estamos brigando quando nós deveríamos nos unir, nós estamos brigando. Então eu fiquei vendo nossas postagens, e eu sempre me incluo. Porque eu não sou diferente, eu não sou super-homem, sou cheio de defeito, eu me incluo. Eu estava olhando e eu falei, meu Deus, e bateu um medo em mim. Bateu um medo em mim que foi essa frase aqui que eu vou dizer para você. Olha essa frase. Se a situação atual não gerar em nós mudanças, temo que nada mais consiga. Algumas das nossas postagens continuam encharcadas de egoísmo e muito pouco de empatia. Olha que coisa, essa frase que veio, eu quero voltar à vida normal, eu quero voltar à vida normal, todo mundo, eu quero voltar à vida normal, tudo bem, vamos voltar à vida normal, mas que vida normal é essa? Que não percebe o valor das coisas? Que não consegue ver alguém tocando violino? Que não consegue ver os lírios no campo? Que não consegue ver as aves do céu? Que não consegue ter calma suficiente para contemplar o belo, o valor da tua esposa, o valor do teu marido, o valor do teu filho, o valor da tua casa, o valor das coisas que Deus nos deu. A vida normal que a gente quer é voltar para ser o que a gente é, porque nossas postagens
são uma prova de que se a gente não tomar cuidado, nós vamos continuar na mesma. Toda essa situação drástica que parou o Brasil e muitos lugares do mundo vão vir e a gente vai passar por ela e vamos continuar com as mesmas manias, com os mesmos costumes, com as mesmas práticas, e a gente está orando para voltar à vida normal, quando Deus, vou usar uma palavra, uma linguagem humana para descrever Deus, quando Deus está gritando, acordem, se apercebam, olha para a tua vida, olha o valor das coisas que eu te dei, olha quem está do teu lado. Nós vamos passar por toda essa fase drástica de Deus gritando, e nós não vamos ouvir a voz de Deus? Não endureçais o vosso coração quando ouvirdes a voz de Deus. E Deus está gritando: volte a contemplar as coisas que têm valor. Volte a perceber as coisas que estão à sua volta. Então, se a situação atual não gerar em nós mudanças, temo que nada mais consiga. Algumas das nossas postagens continuam encharcadas de egoísmo e muito pouco de empatia. Não tem coisa pior do que a gente não nos aperceber de Deus. Não perceber. Diz que aquele que muitas vezes é corrigido e continua com o coração duro, ele vai adoecer sem que haja socorro. Quando alguém é advertido várias vezes e não se apercebe de que tem que mudar, ele adoece sem que haja socorro. Deus quer nos corrigir de alguma forma. Nós vamos voltar à vida normal. Nós temos que orar para voltar à vida normal, mas que a nossa vida normal seja melhor do que era antes. Hoje eu quero fazer diferente. Hoje eu quero orar primeiro por você, para depois a gente terminar com louvor. Então eu queria que você na sua casa agora abaixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos, e eu quero estar ministrando na sua vida. Senhor, eu quero agora orar por cada um dos teus filhos que estão nos acompanhando. Nós temos pedido ao Senhor que queremos voltar à vida normal. Nós temos pedido, Senhor, que nós queremos, Senhor, nosso emprego de volta ao garantido, que nós queremos voltar para o colégio, que nós queremos a liberdade de ir e vir, que é algo precioso. Mas, Senhor, não permita que a gente passe por isso tudo sem perceber o Senhor nos falando, sem amadurecer, sem reflexão, sem mudança de postura, sem sermos sensíveis novamente. Nos dá sensibilidade. Dá em nosso coração sensibilidade. Tira esse coração de pedra, que mesmo em meio a essa pandemia, a essa incerteza do amanhã, continuamos duros, continuamos egoístas, continuamos vingativos, continuamos brigando por política, por posições, por querer ser melhor do que o outro. Senhor, isso prova o quanto somos duros, o quanto não estamos entendendo aquilo que o Senhor está nos falando. Seria muito triste passar por isso tudo e continuarmos da mesma forma. Trata do nosso coração, trata do nosso interior, muda-nos, Senhor, transforma a nossa vida, muda cada um daqueles que estão ouvindo agora, nos faz valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado, a perceber o valor das coisas, que a gente não viva numa correria que consome o nosso olhar, de olhar e de ver o belo, de valorizar aquilo que nós estamos vendo, e daquilo que o Senhor nos confiou, e daquilo que o Senhor nos deu. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu queria agora